Muita paz, uma alegria a gente estar junto novamente. Até agora nós fizemos uma introdução na ideia, digamos assim, do que vem a ser todo o esquema da missão de Jesus, né? Ou seja, o seu esquema eterno de missão que ele tem com relação a nós, com relação ao universo no qual ele se encontra e nós nos encontramos. Vimos a manifestação do Espírito na matéria, vimos como surge a matéria através dessa manifestação. Depois nós entramos no estudo do ser dentro do universo de nosso Pai Maior. E ali nós fomos no prólogo de Lucas, entendendo o que vem a ser o Cristo, a sua manifestação, o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina, o nosso eu maior. Identificamos a formalização do nosso quaternário, que nos auxilia nos nossos processos de evolução. Vimos qual é a função da centelha divina, ou pelo menos começamos a entender um pouquinho a sua função e como ela tem uma atração e uma vontade muito grande de repetir também o amor, a sabedoria do nosso Pai maior, que é Deus, sendo ela a imagem e semelhança do nosso Pai. Com isso, nós verificamos vários fatores que, de uma forma bastante científica e bem interessante, nós podemos começar a entender o Evangelho sob prismas diferentes daquele que nós estamos acostumados nas nossas reencarnações mais religiosas. Nós estamos há 2.000 anos ou mais, 4.000 anos, vivendo reencarnações religiosas. E nessas reencarnações, evidentemente, nós criamos ideias, criamos conceitos, variamos a forma de pensar, criamos comportamentos, condutas e fomos analisando a vida e as suas potências muito pelo lado da religião. Surge a ciência e de um tempo para cá ela começa a demonstrar os fatos da realidade da vida através das provas científicas e contundentes, que começam a modificar a forma da humanidade pensar. E nesse caminho, então, aconteceu que algumas pessoas, alguns espíritos, abandonaram a religião, outros foram mais para o lado da religião, e mais tarde, com o surgimento de outros autores, outros pensamentos, nós voltamos agora a unificar a religião e a ciência. Então, elas que começaram brigando, agora elas estão se entendendo de uma forma muito boa, porque na verdade não existe separação. Existe o homem na sua questão de evolução que precisa aprender e conhecer todas as fases e todos os parâmetros que envolvem a sua vida e o seu ser. Deus, evidentemente, na sua grandiosidade, no seu amor, na sua sabedoria, abrange todos os aspectos da vida, sejam eles científicos, religiosos, filosóficos, enfim. Ele está em tudo, está em todos. Ele é, na verdade, a grande substância que está por trás de toda a vida e de todo o conhecimento, de toda a razão que existe no universo, de todo sentimento. E é lógico, então, que a melhor forma de se aproximar dele, se aproximar do nosso Pai, é justamente através da compreensão e tentar fazer com que a gente possa, de uma boa forma colocada assim, imitá-lo. Como disse Jesus, procurai ser perfeito como é o vosso Pai que está no céu. Claro que nós estagiamos ainda no campo da imperfeição, no campo da dúvida, no campo da insensatez, no campo da infantilidade espiritual, no campo da mendicância material, ou seja, nós ainda vivemos um plano de inferioridade muito grande, apesar de que nós estamos saindo do ambiente primitivo e tornando o nosso planeta cada vez mais, digamos assim, civilizado, orgânico e ganhando aspectos de tecnologia. Mas ainda estamos estagiando em níveis muito primitivos do ser, da vida. A própria mediunidade, que nós estudamos tudo na seara do espiritismo, ela ainda se encontra muito no período das cavernas, salvo alguns espíritos que, digamos assim, já conseguiram desenvolvê-la associada à moral, ou seja, à elevação espiritual de uma forma tal que já podemos chamar de uma mediunidade na área do mediunato mesmo. A maioria de nós ainda estamos estagiando no aprendizado desse psiquismo que, na verdade, no futuro vai se tornar uma grande fonte de informação, de troca de ideias totalmente aberta. Por enquanto ainda não.
Por enquanto, ainda a coisa fica no nível do fenômeno que acontece às vezes, que acontece, digamos assim, de forma mais, como que eu posso dizer assim, de forma mais distanciada a cada fenômeno um do outro, para que o ser humano ele possa ter então um pouco da sua mente voltada para a vida de superfície no aprendizado que ele ainda precisa. Então, futuramente nós vamos ter um avanço da mediunidade onde não vão haver limites. Não, os limites, na verdade, que são existentes por causa da nossa própria psicologia. Esses vão decair, então nós teremos, como no dizer comum, uma mediunidade mais aberta, perfeita e harmônica, sim, com condições de estagiar no contato com o mundo espiritual de forma tranquila, não de uma forma bélica. E nós vamos agora começar a adentrar exatamente nas questões dos acontecimentos do Evangelho, ou seja, do Novo Testamento. Se nós vemos então o esquema eterno da missão de Jesus em João e depois nós passamos para o prólogo de Lucas, em Lucas, iniciando o Evangelho, onde foi trazido a teologia de João, ou seja, a teologia joanina no primeiro ponto, e depois no segundo ponto, nós vamos olhar um prólogo onde Lucas vai apresentar todo o esquema da involução e da evolução do Espírito, ali iluminado pela centelha crística. A partir de agora, nós vamos adentrar os fatos do Evangelho e analisar esses fatos do Evangelho baseado em todo esse princípio que nós vimos nos 2 primeiros capítulos do Novo Testamento, de João e de Lucas. Nesse vídeo nós vamos entrar nesse estudo agora numa fase nova de sabedoria do Evangelho. Aliás, numa fase nova do Novo Testamento. Até agora nós fizemos uma introdução na ideia, digamos assim, do que vem a ser todo o esquema da missão de Jesus, né? Ou seja, o seu esquema eterno de missão que ele tem com relação a nós, com relação ao universo no qual ele se encontra e nós nos encontramos. Vimos a manifestação do Espírito na matéria, vimos como surge a matéria através dessa manifestação. Depois nós entramos no estudo do ser dentro do universo de nosso Pai Maior. E ali nós fomos no prólogo de Lucas, entendendo o que vem a ser o Cristo, a sua manifestação, o nosso Cristo interno, a nossa centelha divina, o nosso eu maior. Identificamos a formalização do nosso quaternário, que nos auxilia nos nossos processos de evolução. Vimos qual é a função da centelha divina, ou pelo menos começamos a entender um pouquinho a sua função e como ela tem uma atração e uma vontade muito grande de repetir também o amor, a sabedoria do nosso Pai maior, que é Deus, sendo ela a imagem e semelhança do nosso Pai. Com isso, nós verificamos vários fatores que, de uma forma bastante científica e bem interessante, nós podemos começar a entender o Evangelho sob prismas diferentes daquele que nós estamos acostumados nas nossas reencarnações mais religiosas. Nós estamos há 2.000 anos ou mais, 4.000 anos, vivendo reencarnações religiosas. E nessas reencarnações, evidentemente, nós criamos ideias, criamos conceitos, variamos a forma de pensar, criamos comportamentos, condutas e fomos analisando a vida e as suas potências muito pelo lado da religião. Surge a ciência e de um tempo para cá ela começa a demonstrar os fatos da realidade da vida através das provas científicas e contundentes, que começam a modificar a forma da humanidade pensar. E nesse caminho, então, aconteceu que algumas pessoas, alguns espíritos, abandonaram a religião, outros foram mais para o lado da religião, e mais tarde, com o surgimento de outros autores, outros pensamentos, nós voltamos agora a unificar a religião e a ciência. Então, elas que começaram brigando, agora elas estão se entendendo de uma forma muito boa, porque na verdade não existe separação. Existe o homem na sua questão de evolução que precisa aprender e conhecer todas as fases e todos os parâmetros que envolvem a sua vida e o seu ser. Deus, evidentemente, na sua grandiosidade, no seu amor, na sua sabedoria, abrange todos os aspectos da vida,
sejam eles científicos, religiosos, filosóficos, enfim. Ele está em tudo, está em todos. Ele é, na verdade, a grande substância que está por trás de toda a vida e de todo o conhecimento, de toda a razão que existe no universo, de todo sentimento. E é lógico, então, que a melhor forma de se aproximar dele, se aproximar do nosso Pai, é justamente através da compreensão e tentar fazer com que a gente possa, de uma boa forma colocada assim, imitá-lo. Como disse Jesus, procurai ser perfeito como é o vosso Pai que está no céu. Claro que nós estagiamos ainda no campo da imperfeição, no campo da dúvida, no campo da insensatez, no campo da infantilidade espiritual, no campo da mendicância material, ou seja, nós ainda vivemos um plano de inferioridade muito grande, apesar de que nós estamos saindo do ambiente primitivo e tornando o nosso planeta cada vez mais, digamos assim, civilizado, orgânico e ganhando aspectos de tecnologia. Mas ainda estamos estagiando em níveis muito primitivos do ser, da vida. A própria mediunidade, que nós estudamos tudo na seara do espiritismo, ela ainda se encontra muito no período das cavernas, salvo alguns espíritos que, digamos assim, já conseguiram desenvolvê-la associada à moral, ou seja, à elevação espiritual de uma forma tal que já podemos chamar de uma mediunidade na área de do mediunato mesmo. A maioria de nós ainda estamos estagiando no aprendizado desse psiquismo que, na verdade, no futuro vai se tornar uma grande fonte de informação, de troca de ideias totalmente aberta. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda a coisa fica no nível do fenômeno que acontece às vezes, que acontece, digamos assim, de forma mais como que eu posso dizer assim, de forma mais distanciada a cada fenômeno um do outro, para que o ser humano ele possa ter então um pouco da sua mente voltada para a vida de superfície no aprendizado que ele ainda precisa. Então, futuramente nós vamos ter um avanço da mediunidade onde não vão haver limites. Não, os limites, na verdade, que são existentes por causa da nossa própria psicologia. Esses vão decair, então nós teremos, como no dizer comum, uma mediunidade mais aberta, perfeita e harmônica, sim, com condições de estagiar no contato com o mundo espiritual de forma tranquila, não de uma forma bélica. E nós vamos agora começar a adentrar exatamente nas questões dos acontecimentos do Evangelho, ou seja, do Novo Testamento. Se nós vemos então o esquema eterno da missão de Jesus em João e depois nós passamos por prólogo de Lucas, em Lucas, iniciando o Evangelho, onde foi trazido a teologia de João, ou seja, a teologia joanina no primeiro ponto, e depois no segundo ponto, nós vamos olhar um prólogo onde Lucas vai apresentar todo o esquema da involução e da evolução do Espírito, ali iluminado pela centelha crística. A partir de agora, nós vamos adentrar os fatos do Evangelho e analisar esses fatos do Evangelho baseado em todo esse princípio que nós vimos nos dois primeiros capítulos do Novo Testamento, de João e de Lucas. Então, esse capítulo é denominado Zacarias e Isabel. E ele ficou lá no capítulo 1, do versículo 5 ao 7 de Lucas. No prólogo de Lucas, nós vimos do versículo 1 ao versículo 4. Ou seja, eram 3 versículos que foram compostos do prólogo de Lucas. Agora nós já vamos entrar em Zacarias e Isabel. Então, quer dizer, nós vamos ter o apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, que, na verdade, desculpe, ele não estava presente como apóstolo de Jesus fisicamente, mas foi um evangelista, que é o único que vai escrever sobre Jesus entre os 4 evangelistas mais comuns. E é interessante que Lucas vai falar sobre o nascimento de Jesus. Ele vai contar muito essa história antes de Jesus nascer. Daí, nós podemos entender isso porque Lucas vai procurar Maria de Nazaré. E em Éfeso, com Nazaré e na presença de João, ele entrevista Maria, entrevista João e vai procurar saber sobre o nascimento de Jesus, sobre o que antecedeu antes do nascimento de Jesus e como é que toda essa trajetória vai acontecer. Então, na sua característica de médico, ou seja, de cientista, ele vai analisar os fatos,
ele vai dar pormenores, ele vai se situar de forma mais contundente na questão do tempo, na questão de quando as coisas aconteceram no Evangelho, naqueles dias da presença de Jesus na Terra, e ele vai então nos trazer uma visão um pouco mais, digamos assim, um pouco mais direcionada nos detalhes, né, e nas informações. Inclusive, ele toma um pouco mais de cuidado com relação à cronologia. Mas isso não quer dizer que o evangelho dos demais evangelistas esteja errado, esteja equivocado. Não. Nós precisamos entender que o evangelho, na verdade, ele tem um significado profundo. Ele vai muito além da questão dos fatos, das personagens, das ocorrências, dos milagres, das manifestações mediúnicas. Ele vai muito além disso. Ele vai adentrar também a questão da via mística, ou seja, da via esotérica do ser. Senão ele não seria evangelho. Porque o evangelho tem a função de angelizar. Por isso que ele chama evangelho. Evangelizar, de angelizar a criatura. Então, portanto, ele é um tratado psicológico, ele é um tratado científico, ele é um tratado religioso, ele é um tratado filosófico sobre o ser, para que a criatura possa evoluir, para que a criatura possa se sustentar e possa alcançar os páramos da felicidade que ela tanto precisa. Mas o evangelho, ele só se completa com o ser, ou seja, com o ser aderindo totalmente a ele. Então a lei do Pai, ela se completa com os seus filhos, executando a sua lei de forma harmoniosa, consensuosa, ou seja, consensual, sem desarmonia, por aproveitamento de convencimento de que aquilo realmente é bom, e não por imposição, e não por cobrança negativa, mas sim através desse processo harmonioso que é a evolução, que é o crescimento do ser. Né? Então nós temos aí, em Lucas, nós temos o início dessa história de Jesus. Evidentemente que a história começa muito antes do planeta Terra, mas nós temos aqui as primeiras notícias que vão começar nesse casal, Zacarias e Isabel. Isabel e Zacarias. E eles então vão nos trazer, através da personalidade deles, revelações fabulosas através do estudo do nosso querido professor Carlos Torres Pastorino. E começa assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Araão e chamava-se Isabel. É interessante então que Lucas ele já começa a definir alguns detalhes. Primeiro que na época de Herodes, ou seja, ele já determina o período que era rei da Judéia, houve um sacerdote. Esse sacerdote se chamava Zacarias, ele era da turma de Abia, uma turma de sacerdotes que trabalhava no templo de Jerusalém. E a sua mulher, né, era descendente de Araão e chamava-se Isabel. Aí diz lá o versículo 6. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então agora Lucas ele vai nos trazer o quê? Um pouquinho da personalidade do tipo de retidão de Isabel e de Zacarias. E essa retidão deles, ou seja, essa justeza deles, estava relacionada a Deus, relacionada aos preceitos do amor, aos preceitos da sabedoria, à vontade do Pai. Então eles eram justos perante Deus. Evidentemente que é importante que se entenda que a forma com que eles se colocavam diante de Deus estava exatamente no nível do entendimento religioso e espiritual deles, daquela época, e o que eles já conseguiam já deveriam ter conseguido alcançar, provavelmente muito além do que a população daquela época. Então nós vemos aí um casal que perante Deus tinha o que? Tinha uma reverência, tinha uma forma de ser justo com a vida, uma forma de se dirigir, de se direcionar nas suas atitudes dentro dos princípios divinos que eles acreditavam, dos postulados que eles tinham como princípio e colocavam em prática. E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos estavam em idade muito avançada, ou seja, em idade muito provecta. Então quer dizer, eles, além de Isabel não ter filho porque ela é estéril, ela ainda estava numa idade bastante avançada. Então eles eram um casal que não tinham filhos.
mas eram um casal que se dedicavam plenamente, de forma justa, de forma correta, no entendimento deles, na espiritualidade deles, às questões divinas. Então, provavelmente, Zacarias e Isabel não mantinham dentro de si nenhum tipo de revolta, nenhum tipo de rancor por não terem filhos, ou por não terem descendentes, ou por não terem herdeiros de suas riquezas, de suas propriedades, ou seja, de sua casinha, seja lá o que fosse. Mas eles tinham que um profundo sentimento de amor e de gratidão a Deus, apesar de que Isabel era estéril e já estava em uma idade bastante avançada, numa idade bastante provecta. Mais tarde, Isabel vai ter um filho, apesar de estar em idade provecta e apesar de estar e de ser estéril, de não poder ter filhos. Mas vamos continuar nosso estudo. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é o capítulo 1 de Lucas, do versículo 5 ao versículo 7. Então ainda no capítulo 1, nós saímos ali da questão da evolução, onde nós mostramos a ação da centelha divina e agindo no quaternário inferior para que ele pudesse evoluir, e nós já partimos para duas personagens que estiveram presentes no Evangelho, duas personagens que também realizaram seu processo de evolução. Em outras palavras, tudo aquilo que nós vimos nos estudos anteriores dos dois primeiros capítulos do Evangelho, nós vamos agora começar a visualizar no andamento da vida comum, no andamento da vida do ser humano. E as primeiras personagens que nós vamos analisar é a de Zacarias e a de Isabel. Temos um fato real, diz Pastorino, que se passou logo antes da chegada de Jesus a este planeta. Zacarias e Isabel já estavam encarnados antes de Jesus encarnar. Então o Pastorino está nos lembrando, esses dois estavam presentes já na Terra. Jesus só vai reencarnar depois. O nascimento do percussor de João, denominado Batista, cuja ocorrência havia sido predito por vários médios profetas com muita antecedência. Então olha só que interessante. Zacarias e Isabel vão ser o quê? Pai de João Batista. Aquele que vai anunciar Jesus. Quer dizer, João Batista ele vai nascer da união de Zacarias e de Isabel. Olha, João Batista também é uma personagem. Vamos prestar atenção nisso. Vamos olhar realmente a coisa agora pelo aspecto profundo do Evangelho. E ele vai cumprir uma missão. Interessante que ele vai nascer de onde não se acreditava que pudesse acontecer um nascimento, que é o caso de ser filho de Isabel, que era estéril e já estava em idade provecta. Lucas ele vai situar o fato historicamente, apresentando ao leitor a época do acontecimento. Quer dizer, o pai de João, seu nome, idade, profissão, e a mãe, dando-lhe inclusive a filiação. Quer dizer o seguinte, pai de João, quem era? Zacarias. Zacarias, ele era o quê? Ele era da turma de Abiá, ele era um sacerdote, eis a profissão de Zacarias. E quem era sua mãe? Era Isabel, descendente da linhagem de Araão, chamava-se Isabel. E os dois tinham o quê? Os dois um devotamento muito grande ao Senhor, muito grande a Deus. Então, nós já temos então Lucas chamando-nos a atenção para entendermos as duas personagens que antecederam o nascimento da personagem de João aqui no planeta Terra. João Batista, não João Evangelista. Então, João Batista é aquele que vai pregar no deserto. João Batista é aquele que vai batizar as pessoas e que vai recomendar a outras personagens a questão do arrependimento, que mais tarde nós vamos chegar lá também e entender o que vem a ser o mergulho, o batismo e o arrependimento na evolução da criatura, na evolução do ser. Vamos lembrar sempre que nós estamos estudando o Novo Testamento agora sob o prisma da inserção esotérica profunda. Embora a gente vá analisar os fatos também, as ocorrências mediúnicas, as curas, os milagres, os fenômenos metafísicos, de ordem, de mediunidade física também, principalmente nós vamos analisar a criatura no seu processo evolutivo, nas questões de modificação que ela precisa realizar no seu ser, na sua trajetória, na sua personalidade e no seu escopo de vida. Então, nós estamos adentrando o Evangelho agora numa via extremamente mística, numa via que vai, digamos assim, transcender as vias que nós conhecemos, sem, no entanto, deixar de descuidar desses aspectos de superfície, de prática e de vida real que todos nós vivemos. Por enquanto, estamos analisando a época de Herodes.
Estamos analisando a personalidade naquela época. E estamos analisando a diferença que havia em alguns seres já naquele período. E aí vai dizer assim: temos, pois, que Herodes era rei da Judéia, nomeado pelo Senado em 40 AC. AC quer dizer antes de Cristo. Tomou Jerusalém em 37 a.C. Quer dizer, 37 a.C., Herodes já estava em Jerusalém, mas ele vai ser nomeado pelo Senado em 40 a.C. 40 anos antes da presença de Jesus. E morreu no ano 4 antes da era cristã, quando o sacerdote Zacarias teve a revelação do nascimento de um filho, embora já fora das possibilidades humanas. Antes de Jesus nascer, nós tínhamos um rei chamado Herodes, que reinava sobre a Judéia. Depois vai vir um outro rei também. Mas nós tínhamos primeiro um Herodes. Nós tínhamos, era chamado Herodes o Grande, que era o rei da Judéia, e que havia sido nomeado pelo Senado 40 anos antes do Cristo. E vai tomar Jerusalém, ou seja, ele vai efetivamente começar a governar Jerusalém 3 anos depois, ou 37 anos depois, antes da era cristã. É nesse período, ou seja, esses 4 anos antes da era cristã, é nesse período mais ou menos que Zacarias vai receber a notificação espiritual. Notificação espiritual é ótimo, né? Mas a mensagem espiritual de que ele vai ter um filho. Isso já é idade profética, ou seja, fora da possibilidade fisiológica, fora, digamos assim, de todo o recurso de medicina e de ciência que existia naquela época que pudesse ajudá-los a ter um filho. Eles já haviam passado da idade. E mais, ela ainda era estéril, quer dizer, ela não podia ter filho. E nunca pôde a vida toda. Então eu resolvi trazer aqui algumas explicações para que a gente possa entender um pouquinho as questões da data de forma melhor. Para quem ainda não tem muita afinidade, né, e com a questão dos termos, né, e das notações utilizadas no Novo e no Velho Testamento, acho legal a gente trazer aqui, porque todos estamos estudando, todos estamos aprendendo. Anno Domini quer dizer AD é uma expressão em latim que significa ano do Senhor e é utilizada para marcar os anos seguintes ao ano primeiro do calendário, mais comumente utilizado no Ocidente, designado como era cristã ou ainda como era comum. Então, hoje nós vivemos de acordo com o calendário da Igreja Católica ou da Igreja, nós vivemos já o ano Domini, ou seja, ano do Nosso Senhor. Então, eu poderia dizer que nós estamos em 2021, ano do Nosso Senhor, ou seja, ano após Cristo, depois de Cristo, quer dizer, o ano da era cristã ou da era comum. Antes era utilizado um outro tipo de calendário. Esse calendário, né, o AD, ele se propagou principalmente no Ocidente. Mais tarde ele vai se propagar também muito no Oriente. Mas hoje alguns países ainda utilizam calendários específicos, diferentes do nosso. Por exemplo, Israel ainda existe o calendário judaico. Existe até um livro para se entender esse calendário judaico que é marcado por datas, por eventos, por festejos, ou seja, por momentos. É muito interessante. Eu tenho até esse livro aqui do calendário judaico e ele realmente tem, digamos assim, uma forma de medir o tempo que vai interpretando o tempo de acordo com vários eventos, vários acontecimentos. É uma coisa realmente muito legal. Para quem estiver interessado e quiser buscar um pouquinho mais isso, vale a pena. É um estudo que faz parte também do crescimento, né, do aprendizado de todos nós. Aparecia em inscrições latinas e é usado na língua inglesa, correspondendo à expressão depois de Cristo, também DC, né? Ou DC, com D minúsculo, em sucessão ao período e antes de Cristo como AC ou A minúsculo e C maiúsculo. Então, toda vez que a gente vê AD ou a gente vê DC, nós estamos falando depois de Cristo, ou ano de Cristo, ou ano Domini, o ano da era cristã. Então, estamos falando o quê? Do primeiro ano desde Jesus, na sua continuidade até onde nós estamos agora. E quando eu estiver falando de AC, eu estou falando antes de Cristo, ou seja, antes da era cristã, antes, né, do nascimento ali de Jesus, tá certo? Isso é só um adendo para ficar melhor, para a gente entender a nossa leitura e o nosso estudo. Bom, então AD, ano Domino, ano do Senhor, era cristã ou era comum. AC ou AC com A minúsculo, antes de Cristo. C maiúsculo porque Cristo, ok? Vamos agora começar a decodificar os ensinamentos. Pastorino nos dá uma recomendação muito legal. Ele diz assim: agora é preciso interpretar também não só o fato. Não é olhar apenas o que aconteceu,
os nomes das personagens, onde elas se encontravam, de quem elas eram filhas e a profissão. Mas é importante também identificar nas entrelinhas, nas palavras, na conjunção das coisas, os significados profundos que existem também no Evangelho. E ele diz assim: Herodes o Grande, como toda a sua linhagem. Então, Herodes era considerado um rei grande naquela época. Não só ele, como toda a sua linhagem era considerada grande. Quando eu falo de grande, a primeira coisa que nós temos que entender é que ela não é infinita. Ela pode ser grande. Ela pode estar dominando. Ela pode estar tomando uma proporção realmente bastante ostensiva e extensiva no mundo que nós vivemos, que é o mundo do tempo e do espaço. Então eu posso dizer que Herodes era grande. Ou seja, o domínio de Herodes, né, o domínio do Império Herodiano na Judéia era realmente grande e ainda era protegido por Roma. Ainda havia o quê? Ainda havia um sustentáculo do Senado romano que dava a ele garantias do poder para que ele pudesse reinar sobre a Judéia. Então nós temos aí realmente, de fato, Herodes o Grande. Nesse sentido material, onde a personalidade de Herodes poderia dominar, estava então o seu escopo e ela era possível de acontecer, ok? Um detalhe, ele não era israelita de raça, era idumeu, convertido à religião judaica. Então nem israelita ele era, né? Ele era lá da tribo idumeu. Não fazia parte pelo sangue do povo hebreu, mas ele era o rei da Judéia, ele que dominava a Judéia, ele que controlava ali, ele que atendia os desígnios de Roma e tentava manter a Judéia ali sob o domínio de Roma. Inclusive, ele era o responsável por garantir a coleta dos impostos para ser enviado para César. Herodes, aí vai Pastorino começar a interpretar a personagem de Herodes. Se a gente ficar preso no fato, quem Herodes mandou fazer, deixou de fazer, a gente perde a função da coisa. Vamos analisar agora a personagem. A personagem determina tudo. Olha que interessante. Herodes representa o homem ainda animalizado. A força material, e de fato era verdade. Como é que Herodes dominava? Dominava através da força. Isso era o tipo de domínio. De onde vem essa força? De Roma, não. Da personagem daqueles que acreditavam na força como determinante para poder governar. Ou seja, a força é um elemento do instinto ou do indivíduo primitivo, de um mundo primitivo. Então nós temos aí o que? A personagem de Herodes, uma personagem herodiana. Aqui ela está muito definida, bem definida no Evangelho. A gente pode olhar Herodes como um cara que apareceu, um rei que não tinha nada que tá lá e Deus veio para destruir ele. Nada disso. Não, ele era uma personagem do momento. Ele era uma personagem, inclusive, que ainda tem suas representações hoje. Então, uma personagem herodiana quer dizer uma personagem extremamente primitiva, materialista, déspota, que apenas busca o conforto. Olha como é que Pastorino começa agora. E olha, agora nós vamos começar a ver como é que a leitura do prólogo de Lucas e lá do esquema eterno da missão de Jesus vai começar a fazer todo sentido agora no Evangelho. Ele vai dizer o seguinte: Herodes era o quê? Aquele ser que apenas busca o conforto. E onde está o conforto? No reino mineral. Vamos chegar lá. As sensações físicas, reino vegetal. As emoções, reino animal. Preocupando-se somente com a matéria terrena, transitória. Para ele, a única realidade, porque é palpável aos sentidos físicos. Então, ele está falando de uma personagem humana que desconhece as questões do espírito, embora esteja convertida a uma religião, para ele, um rito exterior. Olha só, presta atenção nisso. E aí, para ele, interessa o quê? Interessa aquilo que ele consegue captar pelos sentidos físicos. Isso, para ele, é o reinado dele. Isso, para ele, é o que determina a forma dele conduzir a sua vida e também querer conduzir tudo que está ao seu redor. Temos aí, portanto, definido claramente a personagem humana materialista, aqui representada por Herodes. Lembra do quaternário inferior? Nós falamos nos estudos passados, em todo o prólogo de Lucas, está aí o nosso quaternário inferior. Aqui ele está representado por um quadrado. E ele é composto pelo corpo material que vai representar o mineral, o conforto. Está lá, Herodes. Estava o quê? Que apenas busca o conforto, ou seja, o reino mineral. Então o indivíduo, acostumado aos prazeres, ao conforto, aquela coisa toda, está lá.
Ele está extremamente ligado às questões do conforto do mineral, que ali está no corpo físico dele. Duplo etérico, ou seja, as sensações físicas do reino vegetal. Olha que legal, está aqui no texto de Pastorino. Ou seja, as sensações físicas elas foram nascendo na formulação do reino vegetal, na evolução do nosso quaternário inferior. Nós estudamos isso também. E agora, corpo astral, reino animal, ou seja, onde se encontra o advento da emoção, onde se encontra o advento dos desejos, das ambições, das atrações, a sede da dor, a sede das dores morais, etc. E tal. Ou seja, estamos no corpo astral. Onde é formalizado o corpo astral? Na passagem do duplo etérico, ou seja, do vegetal, para o reino nominal na evolução do ser. Então nós temos aí já uma boa formalização do quaternário inferior. E, finalmente, em Herodes, nós temos o que? O intelecto, que só obedece aos corpos inferiores, que no caso dele predominam. Então, toda a atenção de Herodes, todas as ações, todas as decisões que vinham de Herodes, elas atendiam o quê? O duplo etérico, nas suas sensações, nos seus desejos de sensação física, de sentir prazer, a sua necessidade de conforto palaciana, de ficar bem lá no palácio dele, a sua emocionabilidade, ou seja, a sua emoção, as suas atrações, as suas intenções, as suas hipnoses pela riqueza, portanto ele servia a Roma, que é quem mais garantiria isso para ele, e então o seu intelecto ainda funciona como um racionalizador para atender unicamente a parte mais inferior da fisiologia, que nesse caso o duplo etérico, o corpo astral e o corpo material dele estavam totalmente voltados ainda para atender as necessidades mais básicas. Aí nós temos então a formalização da personagem de Herodes. E aí eu já posso começar a entender plenamente que o problema não é Herodes lá de 2021 anos atrás. O problema é a personalidade herodiana que está presente, né, em muito da nossa trajetória, que nós precisamos analisar e fazer as nossas reformas íntimas para vencer esse aspecto desse egrégoro que existe manifestado no subconsciente da gente. E vencê-lo, transformá-lo em algo espiritualizado, de uma proposta melhor, de uma proposta superior. Ficou claro agora como é que o Evangelho trabalha. Interessante que ele vai demonstrar não só fatos para curar corpos externos, mas principalmente para curar o espírito para a eternidade. Acontece que, como nós havíamos dito, que o duplo etérico, que o corpo mineral e que o corpo astral vão fazer com que o intelecto obedeça esses três. Então, o intelecto de Herodes, aí, no caso, como nós já havíamos dito aqui, ele ainda é um escravo da sensação, é um escravo da emoção e é um escravo do conforto. Embora ele apareça ter um poder grande, ou seja, Herodes, o grande, e toda a sua linhagem, ou seja, toda personagem que acredita no poder como forma de domínio, sendo ela dominadora ou sendo dominada, mas ela acredita no poder como a única forma de domínio e forma correta de conduzir as coisas, e eu digo aí do poder, da força, da violência, do uso, da interferência na vida do próximo. Então toda essa linhagem, todo esse pensamento, toda essa estrutura que é grande e que no mundo fenomênico que se apresenta de forma grande, ela é uma estrutura que, embora pareça ser grande, ter proporções muito grandes, ela é escrava do quê? Ela é escrava dos veículos inferiores da personagem. E dos veículos inferiores que ainda atendem unicamente às questões mais baixas também da personagem. Continuemos. Diz o evangelista que Herodes era rei da Judéia. Agora vamos analisar a coisa mais profundamente ainda. Observemos, diz Pastorino, Judeia significa louvor a Yahvé. Fase típica da personalidade, olha só, ainda sujeita a ritos e liturgia exteriores da religião. Então, querem dizer, Yahvé, Deus. A Judeia significa isso, louvor a Yahvé. E aí Pastorino está lembrando o seguinte, louvor quer dizer o seguinte, louvar a Yahvé, ou seja, louvar na questão religiosa ainda é uma fase personalidade sujeita a ritos, liturgias exteriores da religião. Então, a questão do louvar, olha que interessante,
Muito importante que a gente entenda isso, que não estamos realizando nenhuma crítica a quem louva a Deus, a quem louva a religião, quem louva o santo, nada disso. Mas é uma fase da personagem. E que só pode ser executado pela personagem que, na verdade, é o quaternário inferior, não pelo espírito imortal. Não pelo espírito no âmbito da centelha divina, que nós vamos ver mais adiante. Que aí existe um outro tipo de tratativa. E aí nós vamos ver por que também. Então, Herodes, ele era o rei da Judéia. De que era a Judéia? A Judéia era o povo que louvava Yahvé. E louvar a Yahvé é o que? É, na verdade, um ato, é um processo, é uma característica, é uma atuação, é uma forma de vida da personagem. A personagem louva, a personagem acredita, a personagem tem a forma dela de lidar com a divindade, como ela gosta, como ela entende. E aí, para governar esse povo, nós tínhamos alguém convertido à religião exterior também. E é interessante que esse alguém nem judeu era, mas ele era convertido à religião. Ou seja, ele não era de sangue, ele não estava na mesma vibração, mas ele poderia dominar, ele poderia conduzir esse louvor, porque ele tinha conseguido adquirir por força, por astúcia e por, digamos assim, pelo meio da espada desequilibrada, o poder para poder conduzir o povo naquela época. Então nós temos a religião coordenada pelos veículos inferiores que querem dominar, realizando um processo de louvor através do que esses veículos inferiores entendem. Personalidade, que é o quaternário inferior. Lembram disso? Nós falamos sobre isso. Ainda sujeito a ritos e liturgias exteriores da religião. Aí nós estamos falando aqui do exemplo dessas personalidades ainda sujeitas, quer dizer, elas não conseguiram desenvolver espiritualidade, elas não conseguiram fazer o amplexo com o Cristo interno, elas não conseguiram descobrir o Cristo, o seu eu profundo, a sua centelha divina dentro de si. Então nós temos o que? Nós temos o ato de louvor, nós temos o ato da liturgia exterior e dos ritos, que é executado por esse tipo de personagem. E não se assuste se você se encontrar também nesse tipo de personagem. Seja sincero, todos nós temos muito disso dentro de nós ainda. Nós estamos aqui entendendo, estudando, para aprender a fazer com que o nosso ser possa evoluir na escala de começar a ganhar espiritualidade. A personalidade costuma imaginar a sua relação com o divino a partir de suas necessidades fisiológicas. Então, quer dizer, essa personagem, ela realiza a sua ligação com o divino a partir das necessidades fisiológicas que ela tem. Mesma coisa fazia o quê? Fazia, evidentemente, Herodes. Então, Herodes entendia que, atendendo às suas necessidades fisiológicas básicas do seu quaternário inferior, era a sua forma, digamos assim, de fazer com que ele elevasse, ou seja, ele realizasse um rito, ou ele realizasse um louvor, ou realizasse o seu âmbito religioso na direção do que ele acreditava ser Deus, ou que era Deus, mas era a forma dele se relacionar. Então ele partia da sua necessidade fisiológica, da sua necessidade básica. E ali ele se relacionava com a divindade. Então ele aceitava os ritos, ele aceitava a liturgia exterior. Por quê? O exterior é exatamente a ação da personagem voltada para fora, que ainda não conseguiu voltar-se para dentro de si mesma. E a gente continua. Notemos ainda que em o Novo Testamento, vai dizer Pastorino, Novo Testamento, vida de Jesus, né, aparece com frequência a oposição entre as duas localidades. Olha só, Judéia e Galiléia. Está sempre aparecendo uma oposição, Judéia e Galiléia, Judéia e Galiléia. Vamos lembrar, Galiléia, Jesus, né, tinha vindo lá da Galiléia, era a base de Jesus. E a Judéia era um outro ambiente. Tanto é que a Galiléia era considerado judeus, mas eram judeus mais pobrezinhos, que quase não podiam, digamos assim, se dizer que eles completavam o povo judaico, né? A Galiléia era tida como uma região apenas pobre, uma região pequena, uma região perante a Judéia com valor menor. Então havia aí talvez alguma rixa naquela época. Mas no Evangelho sempre vai aparecer a oposição entre Galiléia e Judéia. A gente vai ver Jesus caminhando muito para Galiléia e vindo para a Judéia, para a região dos judeus. E passando pela Samaria também.
Mas Pastorino agora está chamando a atenção. Olha, existe uma diferença, Judéia e Galiléia. Nós temos que ver o significado das coisas. Galiléia significa a região cercada. Exprime, pois, o ambiente da individualidade. O horto florido, ou seja, a região inacessível ao vulgo, cercada para que os profanos nela não possam penetrar. Esse é o significado da palavra Galileia. Ou seja, significa a individualidade do ser. Vamos olhar o significado. Ela significa o Cristo interno. Ela significa o horto florido, o jardim espiritual secreto de cada um de nós. E que a nossa personalidade vulga, que ainda não começou a realizar os seus processos de evolução e de espiritualização, além da religião e transcendendo o intelectualismo comum, não consegue penetrar. Por isso que essa personagem duvida de Deus. Por isso que essa personagem diz que não duvida e tem fé, mas no fundo duvida. No fundo, ela não consegue penetrar ela mesma. Ela não consegue fazer um amplexo espiritual com o Cristo interno. Então ela vai buscar forças exteriores, ou seja, ela vai louvar aquilo que ela acredita que está longe dela. E é inconsciente isso. Galileia, vamos lá, é a nossa individualidade. Lembra que nós estudamos isso? Exatamente o nosso jardim fechado, ou seja, a nossa centelha divina, que é composta pela nossa tríade superior. Está lá a centelha divina, a mente espiritual, que é a mente criadora, que é o verbo, e o espírito individualizado, que é o filho. Porque a nossa centelha divina, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu profundo, esse sim é a imagem e semelhança de Deus. Esse sim é a nossa Galileia. Continua Pastorino. Logicamente, Herodes só podia ser rei, dominador, déspota da Judéia. Isto é, da personalidade inferior, já que só as coisas terrenas e materiais constituíam o seu domínio absoluto. Gente, Herodes jamais conseguiria penetrar, pelo menos naquela fase evolutiva que ele se encontrava, ou seja, a personagem que se encontra na fase evolutiva de Herodes, que só entende o mundo físico, esse é o seu domínio, ela só pode reinar nesse ambiente. Ela não consegue adentrar o ambiente da pessoa, da individualidade, do espírito, do Cristo interno, da centelha divina. Então ela se vê perdida no ambiente da matéria e vive com medo. Vive presa. E ela precisa dominar porque tamanho é o medo dela. Então ela tem que estar sempre se defendendo e ela se defende através do domínio para poder manter os seus fascínios e os seus prazeres inferiores. Isso está repleto no mundo que nós nos encontramos. Muitos que se dizem espiritualistas, muitos que se dizem religiosos, estão tão no nível ainda da personagem, estão tão preocupados ainda com as coisas materiais, eles só entendem fé, só entendem a vontade de Deus quando as coisas acontecem só do jeito que eles querem. Dizem que acreditam em Deus quando as coisas não acontecem quando querem, mas no fundo se sentem extremamente decepcionados e injustiçados. O importante disso não é criticar essas pessoas assim, porque também todos nós temos esses elementos dentro de nós. Isso não é uma crítica, isso é uma análise. Aquela fase do moralista que fica botando o dedo na cara, isso não nos cabe mais. Aqui nós estamos estudando e analisando a nossa personagem. Nada do que estou dizendo aqui é alheio a nós ou estranho a nós. O espiritualista sabe disso. Ele fica atento a essas coisas. Aí o ambiente da Galileia é o ambiente da nossa individualidade. O jardim espiritual secreto. Por isso que Jesus falava, quando rezares, orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Não tem que entrar a tua personagem atrás com as exigências fisiológicas dela, com os medos, com os rancores, com as preocupações. Entra na tua porta, no teu jardim secreto, no teu quarto, fecha a porta e fica sozinho com Deus. Fica sozinho com a tua individualidade, com o teu Cristo interno. Acho que Jesus estava dizendo o quê? Para entrar na porta do teu quarto? E quem não tem quarto para morar? Quem não tem casa? Não pode rezar nesses termos? Faz sentido isso? Quarto significa a vibração que eu elevo o meu ser e deixo aqui no sopé da montanha, por enquanto, as coisas da personagem e procuro ir ao nível do meu espírito. Aí eu vou para o meu horto florido, para o meu Cristo interno. Então nós temos em cima o ambiente da Galileia, que é o ambiente que o profano não penetra.
Então, quando você tenta penetrar nesse ambiente com reclamações, com medo, com inquisições ou com cobranças com Deus, você não consegue nem penetrá-lo. Tem que entrar na vibração divina. Tem que deixar, por mais que esteja dura a dificuldade, os problemas no nível da personagem, nesse momento nós adentramos no nível da fé, onde a vontade do Pai é soberana. Entenda quem puder entender. E aí nós chegamos agora ao ambiente de Herodes. O religiosismo comum, do ser profano, das coisas terrenas, da exterioridade, o ambiente do desejo de domínio, da vaidade, do egoísmo e do individualismo. Então, é o que? É o ambiente da personalidade, do quaternário inferior. Olha, vamos ser muito sinceros e muito francos. Se nós olharmos os desejos que nascem de dentro do nosso coração, são sempre desejos, digamos assim, que na maioria dos casos querem atender a nossa fisiologia inferior. Então, nós nos preocupamos com as coisas terrenas, nós nos preocupamos em estar sempre certos, nós nos preocupamos em vencer discussões, nós nos preocupamos em ser mestres em polêmicas, nós nos preocupamos em perseguir quem errou, nós nos preocupamos com ter muito dinheiro, nós nos preocupamos com ter pouco dinheiro, com aposentadoria. São preocupações da personagem que está vivendo nesse mundo. Isso é normal, isso é comum. Mas essa personagem ela vai evoluindo, vai ganhando outros pontos de importância quando ela começa a se aproximar na direção da tríade superior dela, que é exatamente o nosso Cristo interno. Até lá, nós realizamos um verdadeiro trabalho de transformação, de reforma, em todos os sentidos. Então, o que nós estamos vendo aí, que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender, é diferenciar sempre essa nossa individualidade, o nosso eu profundo, da nossa personagem inferior. E identificar o quanto ela ainda é herodiana, o quanto ainda ela é dominada pelo princípio herodiano da fisiologia inferior. Ok? Então, evidentemente que Herodes, naquela época, ele não podia dominar o espírito, ele podia dominar o povo que louvava Yahvé. Ou seja, que usava o rito exterior, da religiosidade, mas não aquele que já podia ter realizado o seu amplexo divino, ou seja, o seu abraço com o seu Cristo interno. Esse ele não podia dominar. Esse ele não podia penetrar nesse sentido e nem imaginava que existia um Cristo interno. E é tão verdade que ele não imaginava que existia um Cristo interno, que Cristo, ou seja, que Deus estava dentro dele também, que ele tinha medo do tal Messias que viria tirar, digamos assim, o governo dele e o jugo de Roma. Achava que era exterior, achava que era externo, achava que era por fora, achava que era um homem físico. E essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era outra. A missão de Jesus não era libertar corpos físicos. A missão de Jesus era libertar o espírito, que é diferente. Continua. Agora vamos começar a analisar a religiosidade do quaternário inferior. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente começar a analisar. Pastorino vai dizer assim: a expressão nos dias de Herodes demonstra-nos que o simbolismo que nos vai ser emprestado sob a capa dos fatos que se realizaram deve ser procurado na época em que a humanidade era preponderantemente materialista. Quer dizer, então quando Lucas vai falar sobre Herodes, ele vai falar nos dias de Herodes. Então, naquela época, a humanidade era bem mais materialista do que ela é hoje. Então, ou Yahvé, ou Deus, fazia a coisa acontecer no nível do materialismo, ou não era Deus. Então, Deus naquela época era Deus do exército, que vencia a guerra um contra o outro, que matava o inimigo, que fazia as coisas acontecer dessa forma. Então tinha que temer ele, ou seja, era uma humanidade materialista, que só entendia Deus pela manifestação brusca, materialista. E então acreditava-se também, evidentemente, que o Messias naquela época só poderia ser aquele que libertasse o povo judeu por meio da violência também. Ou seja, por meio, pelo menos, de um ato que tirasse os romanos dali, o jugo romano dali. Então, veja, é a adoração a Yahvé, ou seja, era a forma de adorar um Deus que, na verdade, para eles era materialista igual o homem. E aí continua, cogitando tão só dos interesses dos corpos físicos, sensitivo e emocional. Por isso que é bom a gente agora analisar a questão da religiosidade do quaternário inferior, que vai envolver o campo físico, sensitivo e emocional. Toda essa religiosidade daquela época e da personagem inferior é baseado, então, nesses três sentidos aí que a gente precisa aprender a analisar. Então vamos lá.
Primeiro a gente tem o corpo astral. Quem que era o corpo astral? Vamos relembrar de novo, isso é importante. É a área dos sentimentos e emoções, desejos, ambições, prazeres e dores morais. Então nós temos aí a definição do corpo astral, que se encontra no plano do perispírito. E esse corpo astral, então, ele guarda, ou seja, ele é o grande repositório e depositório do sentimento das emoções. É ali que fica registrado o karma, ou o dharma. É nesse ambiente aí do ser. Então, evidentemente que um corpo astral, no início da sua evolução, ele está muito mais cheio de emoção, de ambição e de busca de prazer do que de dor moral e do que de sentimento. Então ele está ainda num nível muito inferiorizado no início da evolução dele. Então, analisando, por exemplo, o início da religiosidade no quaternário inferior, nós estamos verificando que o corpo astral era extremamente preponderante na atuação e no conceito que o ser fazia de Deus e da religião, e daí ele vai criar as regras. Tanto é que no judaísmo daquela época eram 600 e tantas regras. E tinha as leis, olho por olho, dente por dente, tudo violência. Tudo karma, olha só, corpo astral, guarda de karma. Olha como é que a coisa se reflete no ambiente que a gente vive. Vamos continuar. A personagem, com seus veículos inferiores, tendem a adorar Deus. Presta atenção, ela tende a adorar Deus. Ou seja, se preocupam com o que sentem emocionalmente em relação a Deus. E não em aprender a sentir o que Deus sente. Ela se preocupa com o que elas sentem em relação a Deus. E não aprender a sentir o que Deus sente. Adentrar no sentimento. Por muito tempo, os místicos que procuraram ou conseguiram realizar esse amplexo foram queimados na fogueira. Entendeu? Quer dizer o seguinte, a personagem ela se preocupa com o que ela sente em relação a Deus. O que ela pode, digamos assim, incensar a Deus. Ela não quer sentir o que Deus sente. Ela não consegue lhe adentrar o sentimento. E é tão verdade que quem tentou durante muito tempo, muitos místicos, que conseguiram fazer isso, ou que tentaram ir pelas vias da espiritualidade, foram queimados na fogueira da Inquisição. Porque a religião instituída do clero não admitia nenhuma via que não fosse a religião da adoração exterior. Porque a adoração exterior é assim, fica todo mundo na igreja adorando e fazendo doação. Entenda quem puder. Essa parte que eu estou colocando aqui dessa análise não está em Pastorino. Isso aqui foi escrito pela gente, por mim, tá? Em geral, se afastam de Deus por meio da ritualística exterior. Continuam investindo no sentido de status e hierarquia, que originou a queda espiritual. Mantém a psicologia da queda, ou seja, continua investindo na hierarquia. Deus lá, eu cá. Inconscientemente se afastam de Deus através da ritualística. Não entendem que Deus não quer ser nosso Senhor, não quer ser nosso Deus, não quer ser nosso dono, não quer ser nosso rei, quer ser nosso Pai. Quer que nós nos aproximemos dele, adentrando-lhe o sentimento e entendendo-lhe a lei. Mas não, cria uma ritualística tremenda, exteriorizada, e se afastam de Deus. E ai de quem tentar se aproximar. É pecador. Jesus foi crucificado porque disse que era filho de Deus. Profano. Haram. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Vai lá e crucifica o cara. Porque ele afirmou que era filho de Deus, ou seja, ele estava totalmente unido ao Pai e fazia a vontade do Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu não faço a vontade da tua religião. Não faço adoração. Não afasto Deus de mim. Amar a Deus é trabalhar pela criação. É trabalhar ao lado de Deus. É adentrar o sentimento. Louvar a Deus é fazer parte da vontade do Pai. Não é ficar de joelho na frente dele cantando para ele o tempo todo. Você pode até fazer isso. Não tem problema. Mas não deixe de trabalhar. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de adentrar ao sentimento do Pai. Não ritualize a sua vida. Não afaste Deus de você. Não se prenda a mecânicas de rituais. Faça o ritual que você quiser. Mas trabalhe. Faça a sua mudança interior. Busque o seu Cristo interno. Porque tem muita gente que ainda precisa de ritual. Isso não é pecado. Não, aí não tem erro. O problema é se afastar de Deus pela mecânica repetitiva que se torna unicamente uma exigência da personagem inferior que não quer evoluir e não deixa você evoluir através da ritualística, porque ela está impregnada de corpo astral inferior. Se é que você pode me entender agora. Duplo etérico. Sensações físicas, dor, calor, prazer, etc.
Ou seja, o duplo etérico ele vai ser formalizado aonde? No âmbito do vegetal. Né? O duplo etérico, então, ele representa o perispírito. Ele foi construído na evolução do mineral para o vegetal. O vegetal formaliza as sensações físicas em primeiro lugar. Essas sensações não existiam no âmbito lá do mineral, da pedra, da água, do fogo, mas ela começa a existir no âmbito do vegetal. E então esse prazer, o calor, a dor, vai criar impulsos. E esses impulsos formalizados de entendimento da vida através da sensação vão criar os instintos que mais tarde vão estar mais fortes no animal. E aí o que acontece? A personagem ela adentra numa luta por criar a via da transferência, ora correndo atrás do prazer, ora fugindo da dor. Veja aí a incursão da religiosidade na busca do prazer e fugindo da dor na questão da personagem influenciada pelo duplo etérico, ou seja, pelas sensações físicas, os instintos. Interessante. Eis aí o consenso da religião nos moldes do céu e suas recompensas e o inferno com suas punições. Nesse nível, a religião é a forma do pensamento da personagem. Olha que interessante. É os sentidos. Eu fujo da dor e corro atrás do prazer. O céu é a recompensa, o inferno é o quê? A punição. É a mesma coisa. Como a religião foi formalizada. Olha, interessante como muita coisa ela vai acontecer na vida da personagem e a gente não se dá conta. E aí continua lá. De medo de enfrentar as sensações físicas, nasce a belicosidade religiosa, o grupismo, a adoração indireta ao demônio, etc. Então é isso. Medo da sensação física começa a belicosidade religiosa. O ser querendo dominar, querendo garantir o céu à força, ou seja, garantir o prazer à força, e afastar a possibilidade do inferno, ele vai criando os grupismos, vai tendo medo um do outro, vai condenando quem não segue a cartilha, porque ele acha que se tiver alguém dentro da religião dele que não segue a mesma cartilha, ele está condenado, então ele começa a inventar a figura de um demônio individualizado e começa a criar então a revolta, a ira. Temos aí o que? A influência da parte inferior do pretérito. Não que essas coisas sejam ruins. Isso tudo é uma parte da evolução. Veja, nós estamos mentalizando, observando a evolução do ser, do primitivismo, onde ele não entende Deus, até ele começar a entender Deus na sua magnitude maior. Mas isso é um processo de evolução. Tanto é por isso que a humanidade daquela época só entendia Deus dessa forma. Porque estava no consentimento interior dela. Estava no consentimento da personagem dela, do quaternário inferior. De repente vem Jesus para dizer que Deus é amor. Muda tudo. O cabra estava preocupado em arrancar o olho do outro. Estava preocupado em dente por dente, mão por mão, orelha por orelha, olho por olho. E vem Jesus dizer que não, Deus é amor. Perdoa teu inimigo. Muda tudo. Sai do quaternário inferior, meu irmão. Tem que evoluir. Ele foi necessário o quaternário inferior? Foi. Continua sendo, continua. Mas tem que evoluir na direção da sentença divina. Tem que entender isso. Corpo físico. Condensação do corpo astral na matéria densa, materialização do pensamento do espírito, que ainda busca sensações e alimenta desejos de qualquer espécie. Nós vimos que o nosso corpo físico é a materialização dos pensamentos, das ideias do espírito. E aí como é que ele age? Por se crer a imagem e semelhança de Deus, na visão que tem da própria forma antropomórfica, acredita poder incensar Deus com as mesmas coisas que agradam ao homem. E o homem, então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a tentar agradar a Deus. Se Deus é parecido comigo, eu tenho que agradar. O que me agrada? Um churrasquinho. Então, eu vou matar um animal, um bezerro, vou oferecer para Deus, vou fazer um sacrifício. Sacrificar a parte animal, para o Evangelho, não significa matar um boi, significa sacrificar a animalidade inferior que está dentro da gente. Essa sim. Sacrificá-la, transformá-la numa coisa melhor. Como Francisco de Assis fez com o lobinho, que era um animalzinho e se tornou um aliado dele. Tem que haver inteligência espiritual. Então eu fico incensando Deus como se estivesse me agradando. E na verdade é uma autolatria. Estou achando que estou sendo idólatra, pior. Não estou sendo idólatra e autolatra comigo mesmo, porque estou incensando a mim. Incensando a minha parte errada, a minha personagem, o meu quaternário inferior. Não é nem a minha centelha divina. Se ainda fosse a minha centelha divina, se ainda fosse o meu eu superior, minha individualidade, ainda vai lá. Mas não. Estou exteriorizando a coisa. As mensagens do Evangelho são profundas. Se a gente for pela via exotérica, exterior, ou seja, do tumulto das consciências exteriores, a gente só vai entender a coisa num nível realmente assim, que não vai alcançar a profundidade que o Evangelho tem a nos mostrar.
Não tenho medo nenhum de dizer isso aqui. Crendo-se de matéria no nível do subconsciente, anseia por sinais externos, por sinais externos. Então, quer dizer, a personagem, ela quer sinais externos. Ela não busca o sinal interno da revelação, do advento do Cristo dentro de si. Ela quer o sinal exterior. Ela quer a solução fora. E tem que ser do jeito dela. Ou pelo menos do jeito que ela acha que é bom. Então ela busca ainda o sinal das exterioridades. O intelecto, que também faz parte do nosso quaternário inferior. Em geral, quando não iluminado pela mente profunda do eu superior, converte e adapta a religião aos ensinamentos e os ensinamentos profundos dos grandes mestres às suas necessidades, buscas e interesses. Olha só, o intelecto, quando ele ainda não está iluminado pela mente profunda, quando ele ainda não está ligado ao seu eu profundo, ele ainda está no seu processo de evolução, ele normalmente converte, ele adapta o ensinamento às tertúlias religiosas, às suas necessidades, aos seus interesses. Lembra que o intelecto, na verdade, ele é o que? Uma mente discursiva. Então ele muda, ele racionaliza. Então, se ele estiver totalmente como Herodes, obediente à sua fisiologia interior, o que ele vai fazer é isso. Se vier uma mensagem, perdoa teu irmão, o que ele vai fazer? Ele vai perdoar? Não, ele vai começar a perseguir todo mundo que ele acha que não está perdoando. Tá vendo? Você não está perdoando, você devia perdoar, você não perdoa. E você não perdoa o cara que não perdoa. Tem que perseguir. Já está revelando que está longe. É a adaptação da mensagem. Não consegue praticar a mensagem no seu âmbito completo, profundo, verdadeiro, tem que adaptar a sua fisiologia perseguidora, que está atendendo o que? Aos veículos inferiores. Pouco se interessa pela verdade. Busca mais a polêmica, a discussão como meio de se impor. Sobretudo o intelecto no nível herodiano. Tem que se impor. Então, discussão, polêmica, violência é uma grande ferramenta para esse tipo de intelecto. É um grande meio dele alcançar o que ele quer. Nós precisamos observar muito se nós não estamos, ainda que por meio de astúcia e palavras, agindo como um intelecto herodiano. É preciso fazer um aprofundamento do nosso ser, entender essas possibilidades e ver o que nós precisamos mudar para que a gente possa se aproximar por vibração e sintonia da nossa centelha divina, do nosso Cristo interno. Alimenta a agressão e ainda que em um mundo civilizado busca inimigos para poder massagear o próprio ego. Isso é o que mais tem hoje em dia. O indivíduo está num mundo civilizado, tem lei, ele vai para o trabalho, pega metrô, está limpinho, arrumadinho, tomou banho, usa máscara na pandemia, concorda com as necessidades de distanciamento social, tudo isso ele faz. Mas ele é agressivo. Ele, na verdade, gosta de perseguir. Ele, na verdade, está pronto para apontar o defeito no próximo. Ele, na verdade, está pronto para evidenciar o mal. Ele está pronto, na verdade, para ter inimigos. E ele precisa de inimigos. E tanto é que isso é verdade que hoje em dia os programas de televisão que mais conseguem ter sucesso são aqueles que indicam inimigos. Ou seja, que criam símbolos de inimizade, do outro errado, do bandido, não sei o que lá e tal. Então isso chama atração. Esse tipo de intelecto chega a babar. Gosta, massageia o seu ego. Não estamos criticando nenhum momento da vida, nenhuma necessidade, nenhuma profissão, por favor. Nenhum programa, nada. A mídia, nada. Estamos analisando como funciona o intelecto, porque isso tudo vai mudar daqui para o futuro com a nossa evolução, com o nosso crescimento. É governar a forma, o tempo e, em geral, não entende Deus a não ser pela via do fanatismo, que é o pior tipo de falta de fé que existe. O fanatismo é o pior tipo de falta de fé que existe. A pior forma de não acreditar em Deus é ser fanático. Porque o fanático, ele se polariza de uma forma tal, ele só enxerga a coisa de uma forma tal que ele não olha mais nada a não ser isso. E quando você só olha uma coisa, um ponto, você deixa de ver o universo todo. É o mesmo que dizer que Deus está apenas no seu pensamento e na sua concepção, no seu fanatismo. Você se tornou pequeno perante Deus. Você se tornou nada perante a sua centelha divina. Criou um mundo pequeno de fanatismo. Ou seja, se afastou ritualisticamente, mais uma vez, através de insensação, de autolatria, daquilo que você acha que estaria indo na direção, por causa do fanatismo. Vamos agora começar a analisar a personalidade de Zacarias, marido da Isabel. Bom, esqueci um pouquinho Herodes, vamos para Zacarias agora. Aliás, Herodes é um estudo fantástico, tá?
Daria para ficar falando aqui muito tempo sobre isso. Zacarias. Nessa época e nesse ambiente, viveu na terra um sacerdote, vai dizer Pastorino. Por mais baixas que sejam as condições ambientais, pode elevar seu espírito, tal como o lírio que pode florescer num pântano. Olha só, Pastorino diz assim, ó, naquela época complicada de Herodes, de extremo materialismo, primitivismo, de um povo que adorava a Deus apenas pelas questões exteriores, pela ritualística exterior, viveu um sacerdote. E aí, Pastorino vai dizer o seguinte, ó, por mais baixas que sejam as condições ambientais que você viva, o espírito pode se elevar, tal qual o lírio que consegue florescer no meio do pântano. Então, o lírio ele consegue transformar o pântano, ou seja, toda aquela natureza pantanosa, daquele lodo que constitui aquele ambiente, numa flor linda. Aquela mesma natureza do pântano é, na verdade, substância divina transformada numa forma passageira. Então, o sacerdote, nesse caso aqui, de Zacarias, era aquele lírio que conseguiu fazer essa transformação, ainda que naquele ambiente. Por quê? Porque estava ligado, mais de alguma forma, às questões espirituais, e nem tanto religiosas, mas de espiritualidade. Ele era um lírio. A palavra sacerdote, tradução latina do grego, esse grego que eu não sei ler essa palavra, exprime o homem que se dedica, ou seja, doação, quer dizer, as coisas sagradas, sacer, sacra, sacro. Então, isso significa a palavra sacerdote, aquele que deveria ou que deve se dedicar às coisas sagradas. No caso de Zacarias, o Pastorino está dizendo que ele de fato era um homem, era um ser que era devoto, que era dedicado a Deus, ou seja, a florescer a sua espiritualidade através do mesmo processo do lírio, que embora esteja mergulhado no pântano, consegue florescer. É muito diferente do pântano, que continua sendo religioso. Mas o lírio é espiritualizado, é espiritualista. Ele floresce de forma diferente no pântano. Ele consegue gerar perfume de lírio ainda estando no meio do esgoto. Eis a missão de cada criatura na Terra. Essa é a missão que a gente nasce nessa Terra aqui. Se você ainda não descobriu a sua missão, agora você descobriu qual é. Todos nós viemos com essa missão. Sacerdote é, portanto, a criatura dedicada e devotada a Deus, a Ele consagrada. E continua. Zacarias, cujo nome significa lembrança ou recordação de Yahvé. Olha que interessante. O nome de Zacarias significa lembrança ou recordação de Yahvé. É o protótipo do intelecto que, nesse caso, já está voltado para as coisas espirituais e divinas, pois se lembra de Deus, tanto que se dedicou às coisas sagradas. Olha a diferença entre você adorar Deus e lembrar de Deus. Lembra quando eu sempre falo lá nos estudos de Ubaldi que o desejo de ser feliz é a lembrança do sistema da casa do pai? Lembra do filho pródigo que se lembra do pai e que agora se levanta numa outra decisão para avançar na direção do pai? Então, nesse caso, Zacarias, ele representa o quê? Ele é um nome que representa uma lembrança, uma recordação. Então, ele está no nível do intelecto. Só que esse intelecto de Zacarias já não atende mais apenas à fisiologia inferior. Ele atende agora ao que ele se lembra. Ou seja, ele está ligado mais profundamente às questões espirituais. Ou seja, ele é o protótipo do intelecto do futuro, que está ligado às questões divinas, espirituais, que segue não a seu quaternário inferior, mas segue a inspiração que vem do seu eu profundo, pois ele se lembra, quer dizer, ele encontrou o amplexo divino dentro de si, através do seu processo de espiritualização. Ele é o lírio, que consegue tirar da substância do lodo a substância divina e provar que ela está em tudo. E ele consegue emanar perfume, embora o resto das criaturas ao seu redor só emanassem um odor fétido. Então, quer dizer, nós estamos vendo aí um processo de um sacerdote no sentido real, profundo, correto da palavra, e que era justo nas coisas do Senhor. E aí nós temos lá, Zacarias é uma das provas de que tinha Deus conscientemente como Pai. É a notícia de que ele nos chegou. Então, quer dizer, e uma das provas desse pastorino de que tinha Deus, né, conscientemente como Pai, é a notícia que dele nos chegou, segundo Lucas. Ele era filho de Abiá,
Abjar, né? Está lá nas crônicas, que significa Deus é meu pai. Com essas características, tinha forçosamente que procurar ouvir a intuição, representada por Isabel. Isabel ali representa a intuição. Os personagens do Evangelho, eles representam muito mais apenas do que pessoas. Eles têm todo um significado profundo. Em hebraico, o nome Elizabeth, Elisheba, isto é, adoradora de Deus ou obra de Yahvé. Com efeito, a intuição está ligada ao eu superior e divino de cada criatura. Aí nós estamos falando daquela intuição que nós aprendemos lá no prólogo de Lucas. Veja bem, então nós temos, lembram disso? Nós estudamos também no prólogo de Lucas, alguns capítulos atrás. Nós temos o quaternário inferior, certo? Nesse caso aqui, agora eu tenho um processo diferente. Eu tenho um intelecto elevado, que é o intelecto de Zacarias, que é o homem do futuro. Esse intelecto, ele se liga através de Isabel com o seu eu profundo, que representa essa linha. Quer dizer, essa linha que representa o intelecto do ser, que vai se ligar ao eu profundo, que está se expandindo por causa da intuição. Elizabeth, então, é o fio dessa intuição com o eu profundo. Bom, a intuição é sempre feminina, né? Não que ela seja da mulher encarnada. Preste atenção, a intuição é do ser, é da vida. Intuição é do quê? É do espírito. Ele é uma característica do espírito. Está dentro da gente. Ela nasce da nossa centelha divina. Todo mundo tem. Mas é interessante que no Evangelho ela está determinada como um elemento feminino, porque é o que liga o intelecto masculino ao eu profundo. E todos nós a temos. Tem homem que é muito intuitivo, tem mulher que é muito intuitiva, tem homem e mulher que não tem intuição nenhuma. E quando eu falo intuição agora, eu não estou falando de inspiração de outra mente do mundo espiritual, não. Estou falando da intuição com o nosso eu profundo. Essa intuição, sim, era a intuição de Zacarias. Então, Zacarias e Isabel formavam o quê? Formavam uma estrutura maravilhosa na evolução do ser. Aqui agora, Zacarias e Isabel não estão representando a personagem Zacarias e a personagem Isabel, estão representando uma fase da evolução do ser que começa a se conectar ao seu Cristo interno através da espiritualização, portanto capaz de fazer nascer um lírio onde existe lodo, onde ninguém acredita que possa nascer uma coisa boa e só vê o mal. E aí vem Zacarias e Isabel. E aí nós temos Zacarias e Isabel, que vão realizar um processo mais lindo ainda. Vamos a Isabel agora. Escreveu o evangelista que Isabel era descendente de Araão. Ora, mesmo em nossos dias, agora presta atenção na coisa, com registro de nascimento, raramente conhecemos nossos ascendentes além da terceira geração, pais, avós, bisavós. Só excepcionalmente chegamos à sexta ou à sétima geração, ou seja, há 200 ou 300 anos atrás. É a mesma coisa que eu perguntar para alguém assim, você sabe quem foi alguém da sua ascendência há 1000 anos atrás? Historicamente a gente pode ter uma ideia, mas você sabe realmente todos ali na sua ascendência? Não, mas olha só, o evangelista ele menciona Araão. No entanto, o tempo transcorrido entre Araão e Isabel era de 1500 anos. Que diríamos atualmente de um homem moderno que afirmasse ser descendente de uma personagem do ano 500 depois de Cristo? E se isto hoje é impossível na prática, que não seria dadas as proporções naquela época recuada? Como poderia ser feito esse controle? Ter essa certeza é só mesmo ter, eu vim da tribo de Araão, eu vim não sei o que lá e tal, eu sou descendente de Portugal, porque os portugueses migraram para o Brasil, aquela coisa toda. Mas não, está dizendo o seguinte, que Isabel era descendente de Araão. Lucas fala isso. Quando Lucas fala isso, quando ele menciona isso no Evangelho, ele está dando uma outra notícia. Ele não está se preocupando com a descendência exata de Isabel de Araão, da personagem de Araão de 1500 anos atrás, entre ela e ele. O Evangelho tem significados profundos. O Evangelho vai muito além das questões dos fatos e muito além da questão da cronologia. Onde concluímos que, no caso, existe em tudo isso uma alegoria. Olha, agora a pastora vai dizer, tem a parte alegórica do Evangelho. Um símbolo. Araão significa o iluminado. Então, Araão significa o iluminado. Quer dizer que Isabel, ou seja, a intuição, já se encontrava iluminada pela luz do eu profundo, da centelha divina, mas não se havia ainda unido a ela. Olha só, Isabel
Representava a intuição que já estava ligada ao eu profundo, mas ainda não havia se unido ao seu eu profundo. Ela estava ainda no processo de evolução dela. Sendo ela filha de Araão, o iluminado. Quem é o iluminado? É a centelha divina. Ela estava ligada ao seu pai. Quem é o pai da personagem? O que nós aprendemos no prólogo de Lucas? A centelha divina. Ela já tinha essa consciência. Isso já era pleno em Isabel. Não era uma ciência, era uma consciência. Já estava no nível do subconsciente dela. E continua. A tentativa, entretanto, estava sendo feita de unir-se. Tanto é que Zacarias, o intelecto, olha, a tentativa estava tentando ser feita de se unir à sua centelha divina. Já se uniram em matrimônio a Isabel, a intuição. Então o intelecto já estava junto com a intuição, na busca intensa dessa união com o eu superior. Isabel, filha da centelha divina. Quem é o pai da personagem? É sempre a nossa centelha divina. Ela então representava a intuição. Essa intuição não era de uma mente exterior, de um espírito iluminado, não, era da própria centelha divina, do Cristo interno, filha ou iluminado, Arão. Ela então se une ao intelecto. Então nós temos o quê? Ela busca o intelecto para iluminar o intelecto. Aí nós temos já, nessa fase evolutiva, o intelecto de Zacarias, que era o intelecto diferente de Herodes, que era iluminado pela centelha divina, através da intuição que é Isabel. E aí já estavam unidos em matrimônio, ou seja, fisicamente, emocionalmente, eles já estavam unidos. Espiritualmente, no nível do corpo astral, no nível do duplo etérico, no nível do corpo físico, inclusive, e no nível do intelecto, eles já estavam unidos, estavam profundamente buscando essa imersão na união com o eu superior. Temos aí a estrutura de uma evolução do ser. E aí prossegue o evangelista. Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, excluindo por omissão os preceitos dos homens. Quer dizer o seguinte, eles respeitavam aquilo que vinha profundamente da verdade. Então, se um preceito do judaísmo naquela época estivesse de acordo com o amor, com a bondade, com a intuição, com a espiritualidade que eles percebiam através dos lampejos com a conexão do seu Cristo interno, isso eles seguiam. Então eles excluíam os preceitos inferiores da personagem ritualística religiosa cheia de regrinha do clero religioso institucionalizado, ou seja, herodiano. A adoração deles com Deus não era exterior, de separação através da ritualística. Na verdade, a adoração deles era o trabalho de se colocar ao lado de Pai, de adentrar o sentimento ao Pai, procurar a união com seu eu profundo, e não do afastamento por meio da ritualística externa. Exprimindo assim que viviam mais na individualidade do que na personalidade, conclui o Pastorino. Então, eles viviam mais na individualidade, mais na centelha divina, mais irrigados pelo amor do Cristo eterno. E a justiça neles exaltada é aquele que vive perante Deus, não perante os homens. Então, Pastorino separa completamente o que era justo neles. A justeza deles era o ajustamento à lei do Pai. Então, eles eram considerados justos. Mas não eram justos porque o povo os considerava justos. Porque o povo que não consegue executar a lei do Pai, ou seja, quando eu falo povo, o profano religioso, que não consegue se ligar à justiça divina, ele não tem nem condição de saber se o outro está seguindo ou não a justiça divina. Ele não tem condição de julgar, de saber isso. Então isso era profundo. Lucas vai captar essa mensagem com Maria e com João. Ele vai entender essa verdade, porque Maria era a prima de Isabel, e ela conhecia bem Isabel. Mais adiante nós vamos entrar na personagem de Maria. Ok, meus amigos. Hoje nós aprendemos bastante. Começamos a adentrar o Evangelho agora através do nosso ser. Nós transportamos o Evangelho para a via mística. Nós agora não vamos estudar o Novo Testamento de forma exterior. Nós agora vamos olhar para dentro de nós. Nós agora vamos começar a navegar entre a Judéia, a Galiléia, a Samaria. Mais tarde vamos adentrar outros parâmetros do entendimento, da evolução, e nós vamos ver que cada representação desse Novo Testamento, que foi organizado pela espiritualidade superior, ali na região da Judéia, da Palestina, há 2000 anos atrás,
e a Judéia, com todos os seus significados espirituais, que cada lugar, cada ser, cada nome, cada momento tem o seu significado, vai representar um dos aspectos da nossa personagem, da nossa trajetória, das nossas necessidades evolutivas, das nossas necessidades de crescimento. No início desse evangelho nós estamos vendo a ascensão do ser. Vimos o homem pequeno, profano, lá de Herodes, dominador, usando a força. Caminhamos, já fizemos adentramos um pouquinho mais, fomos para o outro lado, verificando já uma personagem mais ligada às questões do espírito, mais ligadas à questão da centelha divina. Como foi importante a gente entender a diferença entre personagem e individualidade. Entender o esquema eterno da missão de Jesus, que é manifestar a nossa individualidade, o nosso eu profundo, o nosso Cristo interno, o Pai que existe dentro de nós. E tudo isso é um processo que nós podemos abraçar, que nós podemos levar adiante. Cabe a cada um de nós esse caminho de fé, esse caminho de verdade, esse caminho de boa intenção, sem intenções de domínio, sem intenções de querer ser melhor do que ninguém, mas poder contribuir para tornar o nosso mundo melhor através da melhoria do nosso ser é realmente um dos melhores caminhos que a gente pode tomar. É um caminho seguro, que torna a nossa encarnação segura, mesmo que tenhamos que passar por dificuldades, mesmo que tenhamos que passar por problemas. Mas tomar o caminho da espiritualização é uma das melhores coisas que nós podemos fazer, porque esse caminho faz com que o mundo melhore. Atrai espíritos que já se cansaram, que são as ovelhas perdidas de Israel, que se cansaram da materialidade e agora precisam retomar as questões do espírito. Todos nós que hoje somos essas ovelhas perdidas de Israel, que ansiamos pelos dons do Espírito, temos agora a possibilidade em paz, num novo âmbito, num novo espaço, diferente do tempo de Herodes, mas agora num âmbito onde nós temos a civilidade, a liberdade de religião, a liberdade de pensamento, podemos estudar e aprofundar mais ainda essas questões tão importantes. Então nós temos que sair da questão herodiana, não mais ao moralismo que impõe, não mais ao moralismo que põe o dedo na cara, que procura o defeito do outro, mas o estudo sincero em entender a si mesmo, em modificar a si mesmo e auxiliar o próximo quando ele estiver disposto a auxiliar. O esforço sincero em ser caridoso, ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, às vezes por não entender as coisas da forma com que nós entendemos. Nós podemos tomar caminhos diferentes da personalidade herodiana, tomar o caminho da centelha divina, do Cristo interno, e esse caminho só se toma pelo aplanamento do nosso lobinho interior, não em machucá-lo, não em torturá-lo. Não adianta perseguir, não adianta apontar, não adianta caluniar, não adianta odiar. Essas coisas não nos levam a nada, só nos apontam cada vez mais para a psicologia da queda, para a psicologia inconsciente do materialismo congelado que não deixa o ser progredir. Nós precisamos utilizar de outros métodos. E o método de buscar o Evangelho do amor do Cristo é o melhor que existe. Que Jesus nos ampare, nos abençoe sempre. Muita paz, paz e fraternidade, paz e bem.